Olá, tudo bem? Hoje eu vou continuar contando para vocês mais um pouquinho da minha vida profissional na área administrativa. Eu terminei falando para vocês da empresa que eu fiquei 6 anos, né? Mas antes de passar por essa empresa, eu fiz um estágio na biblioteca da Universidade de Caxias do Sul, que também foi uma experiência boa para conhecer um novo ambiente de trabalho, uma nova forma se trabalhar, do que executar dentro dessa instituição, dentro desse setor específico, e com pessoas completamente diferentes dessa empresa que eu passei e da outra que fiz o estágio. E também eu fazia 4 horas na biblioteca e 4 horas eu trabalhei na secretaria de uma escola em Caxias do Sul, que também foi muito legal, fazer todo o serviço de secretaria, ajudava, né, auxiliava no serviço de secretaria. Na época de boletins, ajudava a digitar boletins, na época de conversa com os pais também, a atualizar as informações do sistema e tudo mais, tudo que envolvia a secretaria da escola. E aí, depois de 10 meses nessas duas instituições, vendo essa oportunidade de trabalhar nessa empresa que fiquei 6 anos, eu achei que ia ser mais enriquecedor e melhor para mim do que ficar nesses dois locais que eu estava. Mas depois desses 6 anos, saí, na época eu já vi que não ia mais ter futuro de crescimento dentro dessa empresa de Caxias do Sul, dessa indústria, e fui trabalhar dentro de uma instituição financeira, que eu achei que ali eu ia ficar pela vida toda, ia me aposentar e ia ser melhor. Nem tanto pelo salário, mas pelos benefícios financeiramente e pelo tempo que eu ia estar dentro dessa instituição, trabalhando 6 horas, no restante do tempo fazendo tudo que precisava para manter a minha parte física e também a minha parte, o lazer, tudo que engloba a vida de uma pessoa, né? Mas foi um pouquinho complicado. Entrei bem entusiasmada, feliz da vida, que eu ia ter contato com pessoas, com o público, ia trabalhar, né, ali na frente, tudo. Mas foi uma experiência boa para mim crescer, porque eu ainda estava naquela fase que eu não tinha muita voz ativa, que na minha adolescência, numa parte da adolescência até fase adulta, eu acabei quase ficando muda, quase não conversava, não ia atrás do que eu precisava e do que eu não precisava, se não era alguém por trás ou com meus pais me ajudando. Mas ali eu comecei a ter a questão de diferença de caixa, de falta de dinheiro, porque algumas atividades, algumas transações eu fazia e não tinha o cuidado e controle que deveria ter, como, né, que eu deveria ter, e acabava ou somando a mais, ou diminuindo, ou fazendo alguma transação que dava essa diferença. E aí, quando tem essa diferença, se tu não resolve, quem tem que pagar é você. E eu, por muitas vezes, tive que fazer, mas isso acabou ocasionando pela minha falta de atenção, que eu tinha em algumas situações também, e também pela questão do emocional, que isso acabou, como eu tive várias, eu acabei me cobrando, e aí cada vez eu me cobrava mais, menos eu conseguia, não é que eu não conseguia fazer, mas eu tinha sempre essa questão de o meu emocional me atrapalhar, e aí dava esse problema. E além dessa questão da minha cobrança e da minha falta de atenção, né, do meu erro mesmo, começou a ter problema de preconceito também ali, de bullying, onde meus gestores começaram a me cobrar, porque como eu trabalhava 6 horas, tinha 15 minutos de intervalo, eu almoçava, tinha que almoçar, ir no banheiro, fazer tudo em 15 minutos e voltar a trabalhar, e voltar para a correria, a pressão que era trabalhar ali e das metas que tinha que ser cumprida, porque era meta atrás de meta, cobrança atrás de cobrança, normal, né? Isso não discordava, mas eu tinha que comer e ir no banheiro em 15 minutos. Só que eu não conseguia ir no refeitório, que tinha para os funcionários, porque o acesso não tinha acessibilidade, e não conseguia ir no banheiro dos funcionários, porque também não tinha acessibilidade, então eu ia no banheiro público. Às vezes eu chegava nesse banheiro e o banheiro estava já extremamente imundo. E aí começaram a dizer, colegas, não da área que eu trabalhava, mas de outra área, que era eu que deixava o banheiro assim. Impossível, em 15 minutos almoçar, ir no banheiro, fazer tudo e ainda deixar o banheiro imundo. E até porque eu aprendi pela índole, pelos meus pais, que educação, higiene e o mínimo eu tinha que deixar em dia, né? Mas começou cada vez mais a me questionar e cobrar e dizer que era eu que fazia isso. Tanto que chegou o meu gestor e pediu para mim mudar, para mim
proceder de forma diferente. Como que eu proceder de forma diferente se eu nunca tinha feito nada demais e nem tinha tempo para fazer tudo do jeito que ficava o banheiro? Mas começou e foi muito pior, cada dia pior. Cada dia era até o pessoal da faxina, às vezes o banheiro entupia, acontecia algum problema, eles já vinham avisar do problema que tinha acontecido no banheiro, já olhando para mim como se eu fosse a culpada. E aí ficou um clima muito complicado nesse período. Fiquei só um ano nessa instituição. Serviu para mim começar a me defender e começar a mostrar que eu não precisava ser ríspida, não precisava de tudo, mas que eu tinha que me impor, que eu tinha que exigir, e aonde que estavam sendo errado comigo eu tinha que fazer diferente, eu tinha que mostrar para os outros que não era eu a errada, quem estava sendo errado eram eles, com preconceito e com o tal do bullying, como se diz, né? Mas não deu certo. E aí eles, depois de um ano e pouco que eu estava lá, eles me mandaram embora, alegando que eu não estava atingindo as metas, mas eu sabia que a questão não era essa, né? E foi bem complicado, porque foi por todas as situações. Mas depois que eu saí dessa instituição, eu já estava com a minha viagem de férias programada, porque eu estava completando o ano e eu já tinha marcado férias. E eu fui estudar na Argentina, já contando um pouquinho diferente, para aprimorar o meu espanhol, porque eu consegui um pacote bem bom, onde fiquei 15 dias, 20 dias estudando lá, aprimorando o espanhol e residindo na casa de uma senhora que falava inglês, francês, espanhol e tinha uma outra língua que ela falava, então foi uma experiência maravilhosa, enriquecedora. Fiquei lá, meu pai foi junto comigo, depois minha mãe teve uns dias de folga e também foi nos visitar e foi uma experiência maravilhosa, mas numa viagem que poderia alongar mais, já que eu estava lá para estudo, e eu não alonguei porque eu achei que eu ia ter que voltar depois das férias para trabalhar nessa instituição, não, fui mandada embora dias antes das férias, além de tudo que eles fizeram comigo de bullying. Eu não pude esticar esse meu período de aprendizado, porque eu achei que eu tinha compromisso com eles e que eu ia ter que voltar a trabalhar, mas tudo bem. Terminou esse período, aí eu, logo em seguida, meus pais disseram para mim pensar o que eu queria, que eu não queria aproveitar que eu ia ter o seguro-desemprego e ficar vendo o que eu queria, para onde que eu queria trabalhar, qual que seria o meu caminho que eu queria trilhar na parte profissional. Fiz uma pós-graduação em neuropsicopedagogia com ênfase na educação inclusiva nesse período, mas como eu tinha comigo aquela crença que eu não podia ficar não trabalhando, que coisa feia uma pessoa não tá trabalhando, não tá com a carteira assinada, não tem o período profissional sendo preenchido, aceitei uma vaga que surgiu numa outra indústria de Caxias do Sul, que foi através da filha da patroa da minha mãe, para a área de RH, e eu fui trabalhar nessa instituição, que aí também eu vou contar para vocês um pouco mais como foi essa experiência e tudo que aconteceu a partir dali, que foi a partir dali em diante que entrou a minha parte da dança, eu trabalhar, me profissionalizar na dança e pôr a dança em prática, como eu sempre quis, e hoje estar trabalhando nessa área também. Muito obrigada.